Fala aí galera, que é o Vitor do Responde Aí e hoje a gente vai resolver um exercício sobre dilatação térmica. Bom, então vamos lá no nosso enunciado, né? O enunciado diz o seguinte, pessoal: uma barra de aço tem 3 centímetros de diâmetro a 25 graus Celsius. Um anel de latão tem um diâmetro interno de 2,992 centímetros a 25 graus Celsius. Se os dois objetos estão em equilíbrio térmico, a que temperatura a barra se ajustará perfeitamente ao furo? Sabendo que o coeficiente de dilatação linear do aço é 1,2 vezes 10 a menos 5 por grau Celsius e do latão é 1,8 vezes 10 a menos 5 por grau Celsius. Então vamos lá. Primeiramente, a gente tem essa seguinte situação aqui, onde eu tenho um objeto que tem um diâmetro aqui de 3 centímetros e eu tenho um outro objeto aqui que tem um furo dentro dele que tem um diâmetro um pouquinho menor, de 2,992 centímetros. E aqui eu tenho o coeficiente de dilatação linear desses dois objetos. Então a situação que a gente quer é a seguinte: a gente quer que esse objeto aqui se encaixe dentro desse objeto aqui de latão. Então, quando a gente quer que esses dois objetos se encaixem, a gente está falando de dilatação superficial para que esses dois objetos, uma extremidade de um caiba dentro do furo do outro. Então, na dilatação superficial, a gente tem que a variação da área é igual à área inicial vezes o coeficiente de dilatação superficial vezes a variação de temperatura. Porém, a gente não tem essa informação aqui do coeficiente de dilatação superficial, mas a gente tem essa informação aqui do coeficiente de dilatação linear. E a gente sabe que beta é igual a 2 vezes alfa. Então a gente vai substituir na nossa expressão de modo que a gente consiga calcular qual a temperatura necessária para que esse objeto consiga caber dentro desse. Então vamos lá. A gente sabe aqui que a variação da área é igual a área inicial vezes 2 vezes alfa vezes ΔT. Eu só estou copiando aqui a informação que a gente tem da variação da área da dilatação superficial. Então, o que a gente tem? A gente tem que aqui a variação da área é igual ao quê? É a área final menos a área inicial, que é igual a A0, 2 vezes alfa ΔT. Ou seja, o que a gente quer que aconteça? Que a área final desse objeto aqui seja igual à área final desse objeto daqui. Então eu quero que a área final do meu objeto seja igual à área inicial dele mais a variação da área. Ou seja, a área inicial tem que ser igual a 1 mais 2 alfa ΔT. Então, o que eu quero? Que a área final do aço seja igual à área final do latão. Então a gente vai pegar essa expressão aqui para o aço e pegar essa mesma expressão para o latão e vai igualar essas duas expressões. Então vamos lá fazer isso. Então aqui eu quero que a área final do aço seja igual à área final do latão. Igualando essas duas expressões, eu vou chegar nessa seguinte resultado aqui. Então o que a gente tem? A gente tem que a área inicial aqui, a área inicial do aço, que é daquele objeto de aço, é igual a πr ao quadrado. E r ao quadrado a gente pode substituir sobre, como a gente tem a informação do diâmetro, como diâmetro sobre 2 ao quadrado. E aqui eu vou só repetir essa informação aqui, 2 alfa ΔT. E a área inicial do meu outro objeto também, que é um círculo, é π, diâmetro do latão, ao quadrado. E vou repetir o resto da informação da equação. Então eu cheguei nessas duas expressões aqui. Porém, aqui a gente pode cortar esse π com esse 2, esse π com esse 2, porque são
iguais e vamos substituir então pelos valores que a gente tem. A gente tem o diâmetro aqui do objeto de aço, que é igual a 3, que vai ficar igual a 3 ao quadrado, mais 1 mais 2 vezes, aqui o meu coeficiente de dilatação aqui linear, que é 2 vezes 1,2 vezes 10 a menos 3, ΔT. Aqui vai ser o diâmetro do meu objeto de latão, que é 2,992, né? 992 ao quadrado. 1 mais 2 vezes 1,8, que é o coeficiente de dilatação linear, ΔT. Bom, pessoal, resolvendo toda essa expressão aqui, a gente vai chegar num valor de ΔT de 451 graus Celsius. Porém, eu não quero saber o valor da variação de temperatura, eu quero saber a minha temperatura final. Então, a minha temperatura final é o quê? É a minha temperatura inicial mais o meu ΔT. Então, isso daqui vai ser igual, a minha temperatura final é igual à minha temperatura inicial, que é de 25 graus Celsius, mais 451 graus Celsius. Então, a minha resposta é 476 graus Celsius. Então, aqui está a nossa resposta. Para que um objeto de aço consiga encaixar no objeto de latão, eu tenho que atingir a temperatura final de 476 graus Celsius. Isso aí. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.